Às vezes, tudo que pode estar atrapalhando você de alcançar os seus sonhos e realizar os seus desejos, seus objetivos, é você mesmo. E o nome disso é efeito Zenão. E aí, pessoal, tudo na paz? Felipe aqui. E hoje nós vamos falar sobre o efeito Zenão. O efeito Zenão é a paralisação, do decaimento atômico. O momento em que o átomo ele fica, vamos assim dizer, bloqueado de ter a sua progressão, de ter a sua mudança. E agora na prática, como que nós fazemos isso? Na prática. Primeira coisa é entender que tudo é consciência. Toda a nossa vida no mundo exterior é uma expressão do nosso mundo interior. Tudo aquilo que os seus olhos veem como sua realidade é a interpretação que você tem dos dados, da energia que está chegando até você. Nós temos posturas que facilitam a realização dos nossos sonhos, dos nossos desejos, e nós temos posturas que dificultam ou até anulam a manifestação e realização dos nossos desejos, dos nossos sonhos. E o efeito Zenão é justamente o nome dado a isso, a quando nós mesmos estamos atrapalhando o fluxo natural das coisas. E nós podemos estar fazendo isso através de uma inconsciência, de um ato inconsciente do que nós estamos fazendo. Mas eu vou explicar aqui nesse vídeo sobre isso para que você entenda, e de hoje em diante, toda vez que você estiver causando efeito Zenão na sua vida, você vai perceber e você vai conseguir anular, cancelar essa atitude negativa, essa atitude que não te ajuda em nada, só te afasta, dos seus objetivos. É uma autossabotagem. O que é autossabotagem? É quando nós mesmos nos sabotamos. E o efeito Zenão é isso. O problema é que a maioria das pessoas não tem consciência expandida o suficiente para perceber que elas estão fazendo isso com elas mesmas. Porque o todo, Deus, a consciência universal, é puro amor, amor incondicional. E Ele quer te dar tudo o que você deseja. Ele quer realizar todas as experiências que você almeja. Ele quer te servir da melhor forma possível. Ele quer que você experiencie o que você deseja, seja lá felicidade ou seja tristeza, mas Ele vai te dar. É como um restaurante, você pode ir lá e pedir um queijo com goiabada, você pode ir lá e pedir um queijo mofado, um gorgonzola, você pode ir lá e pedir um queijo fresco. Qualquer coisa que você pedir nesse restaurante, ele vai te servir. É um restaurante que tem tudo. E a vida é esse restaurante. E você está aqui para ter tudo que você quer ter, experienciar tudo que você quer experienciar, viver tudo que você quer viver. A única coisa que te impede de fazer isso é você mesmo, seus próprios condicionamentos, suas próprias crenças. E muitas vezes, seu próprio efeito Zenão, como é o tema deste vídeo. De que forma nós aplicamos o efeito Zenão? Em pequena escala, como eu já mencionei aqui no canal. Se você coloca lá uma água para ferver e sai, ela vai respeitar uma ordem física, uma lei física. Ela vai ferver num determinado período de tempo. Se o ambiente estiver mais quente ou mais frio, vai variar, mas ela vai seguir um fluxo natural. Agora, se você ficar ali com pressa, do lado da água, olhando para ela e falando, ai, ferve logo, ai, que saco, preciso sair, tô atrasado, essa água vai demorar mais para ferver. Isso é efeito Zenão, você está paralisando a mudança ali dos átomos. Agora na vida, de que forma a gente aplica isso na vida? Eu vou citar da minha vida um exemplo, tá? Quando eu entrei na faculdade, eu não passei de primeira, eu fiz faculdade pública, mas eu não passei de primeira, eu fiquei na lista de espera. E aí, o que aconteceu? Eu sentia como se eu já tivesse entrado na faculdade antes de fazer o vestibular.
Então, quando eu entrei na lista de espera, eu não fiquei torcendo, pensando assim, ai, nossa, tomara que eu entre, tomara que dê certo, ai, eu quero tanto, vou rezar para isso, ai, Senhor Deus, por favor, faz eu entrar na faculdade. Eu não fiquei vibrando a falta, eu simplesmente deixei o fluxo natural das coisas acontecer. E Deus realizou o meu desejo, que era eu entrar na faculdade pública, no curso que eu queria. Então vamos ao que interessa. Como não gerar efeitos Zenão nas coisas? Tá tudo no nosso olhar. Tá tudo no soltar. Soltar. O que é soltar? É você abrir mão do controle. Entender que o universo tem um fluxo natural. Entender que as coisas acontecem. A Terra está girando em volta do Sol. Não é função sua, você não está fazendo nada para isso acontecer. Seu coração está batendo e enviando sangue para todo o seu corpo. Não é função sua, você não está fazendo nada para isso acontecer. Então, quando você vai realizar um trabalho, faz a sua parte e pronto. Não fica ali gerando efeito Zenão, observando, esperando que a água ferva. Deixa a água ali no fogo e pronto. Vai fazer outra coisa. Vai aproveitar a vida de outra maneira. Solta, né? Deixa o universo fazer a parte dele. Confia, soltar é confiar. Você tem que confiar que existe uma inteligência infinita por trás das coisas. E que todas as coisas colaboram para o bem. Ah, não consigo acreditar nisso. Então você tem que trabalhar seu sistema de crenças. Mas todas as coisas colaboram para o bem. Às vezes o nosso sentido limitado, nosso ego, não consegue identificar de que forma aquilo está colaborando para o bem, do que está acontecendo. Mas você tem que entender que, primeiro, se tem uma coisa que Deus tem e que você também tem, o seu ser infinito também tem, é tempo. Porque o tempo é uma ilusão humana, não existe tempo para Deus. Então a paciência é uma virtude da divindade. A pressa é um atributo humano, porque o humano acha que ele tem um tempo limitado, que ele tem um tempo para fazer as coisas acontecerem e que tem que acontecer naquele tempo. Para Deus não existe essa pressa. Então quando você vai fazer alguma coisa, você quer que algo aconteça, tenha a intenção bem clara do que você quer na hora de você agir, haja e depois solta, abre mão do resultado e deixa acontecer. Ah, deu certo, não deu certo. Tudo isso é uma questão de perspectiva. O deu certo e o não deu certo é uma questão de perspectiva. Vamos supor que você vai fazer um bolo e aí você esquece de colocar o fermento. Isso já aconteceu comigo, tá? Comenta aí se já aconteceu com você também. Aí você esquece de colocar o fermento no bolo, aí o bolo não cresce, vira um pudinzinho. Você pode olhar para aquilo e falar assim, olha, não deu certo o bolo, porque não ficou do jeito que eu queria. Ou você pode olhar para aquilo e falar assim, olha, ainda assim está gostoso, dá para comer, virou um pudinzinho, com cobertura aqui e tal, vai ficar bom. Tudo é uma questão, deu certo e não deu certo, é tudo uma questão de perspectiva. Que às vezes as coisas não acontecem como a gente esperava que acontecesse e a gente acha que não deu certo. Então, para você não gerar efeitos Zenão, confia mais e se preocupe menos. Só isso. Até a próxima.